Vamos lá, meus amores, para mais um Revalida Flix, o seu Netflix matinal. Já prepara o cafezinho, prepara a água, para a gente começar o nosso bloco de Revalida 2024.1. Para você que caiu de paraquedas nessa aula e nunca fez a prova do Revalida, recém você está aí analisando a prova passada, né, que foi a de 2024.1. Eu tenho alguns pontos importantes para deixar aqui nessa introdução. O primeiro ponto é, o Revalida não é uma prova difícil. Eu quero que vocês tirem da cabeça de vocês que é uma prova inalcançável, que é uma prova que precisa de muita preparação, abdicar muitos meses da sua vida. Não, é uma prova que sim, você tem que se preparar para a prova, assim como qualquer prova. Você tem que analisar as provas passadas, responder para sentir como é o nível de profundidade. Eu falo isso em todas as aulas. Começou a estudar para a primeira fase? Primeira dica é começar a fazer questões, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Esse é um quadro de estudo ativo, dinâmico, para vocês aí já começarem a aprender como é que estuda para o Revalida. Então, assim, analisando essa prova de 2024.1, ela seguiu o padrãozinho ali de todo ano, uns 60% ali da prova, questões fáceis, questões de temas que a gente vê na nossa mentoria, que a gente vê na faculdade, que vocês, dentro de tudo, já estudaram alguma vez na vida. Umas 5, 10 questões ali, né? Um 15% da prova, questões difíceis que requer um estudo mais profundo do tema, questões ali mais de especialistas, né? E um 15, né, um 20% também de questões moderadas, que é aquele tema que você estudou, mas que por aí você esqueceu e ali era uma questão mais direta, que você precisava acessar aquele conhecimento teórico. Então, esse é o primeiro ponto para a gente começar a fazer essa prova de 2024.1, tá? Ela seguiu esse padrão, revalida, volto a repetir, não é uma prova difícil, mas é uma prova que requer bunda na cadeira para se preparar. Então, requer ali você tirar uns dias, umas semanas para se preparar para a prova, tá? Aqui de todo o meu coração, né? Eu acredito que com a minha mentoria, respondendo as questões, vendo as aulas, seguindo o cronograma dos temas que mais caem, vocês vão conseguir aprovar essa prova do Revalida Primeira Fase, assim, de letras, tá? É uma prova que a gente não pode discutir, vai ter umas questões que realmente fazer o quê? Nada a ver, não deveria estar nem na prova, ou uma questão que foi mal feita, enfim. Tem essas questões, existe essas questões, né? Mas a gente não pode reclamar, a gente não pode brigar com a prova, é isso. É o Revalida. Bem-vindos, tá? Sem mais milongas, vamos começar a nossa prova de 2024.1. Essa é a primeira live, ou seja, a gente vai fazer as questões da primeira questão até a questão 10, tá? Eu vou mostrar para vocês como o Revalida é uma prova fácil, tá? Pega uma prova de residência, pega uma prova lá do vestibular, que era o nosso pavor. Então, assim, você não pode colocar aquele medinho que você tinha do vestibular aqui. Revalida é uma prova que não está vendo o mérito ou uma competição de quem entra numa residência. Não, revalida é uma prova feita para revalidar o nosso título. Já somos médicos. É uma prova só para ver ali teu nível de conhecimento. Então, dentro de tudo, é uma prova bastante justa, né? É, Vamos lá, eu já me estendi, né? Preparei aqui o nosso material. Essa é a nossa abertura, né, do Revalida Flix, o seu Netflix matinal. Prepara o cafezinho e vamos começar o nosso dia 1. Para quem não me conhece, eu sou a Raíssa Hanna, professora, mentora e facilitadora da sua caminhada rumo à revalidação, rumo ao seu CRM, tá? Que é seu por direito. E vamos lá, questão número 1. O que fala a questão número 1? Uma questão de clínica, uma questão do nosso dia a dia, questão de infecção urinária, né? Olha só, uma mulher com 25 anos, solteira, sem comorbidade prévias, é atendida em uma unidade de pronto-socorro devido a queixas de algúria. O que é algúria? Algúria é diferente de dissúria, né? A dissúria já é a dificuldade para urinar. A algúria é aquela sensação de dor prévio a urinar, mas que compõe ali os sintomas clássicos de uma infecção urinária, né? Nada diferente. Polaciúria, né? Faz xixi várias vezes, uma dor hipogástria e uma urgência miccional a 2 dias, né? Então, um quadro bem agudo. Ela nega corrimento vaginal e relata que a menstruação está regular e que não tem relação sexual há um mês. Então, aqui já descartou uma DST, né? Secreção vaginal normal, não teve relação sexual.
A paciente nega febre e uso, né, de antimicrobianos nos últimos 3 meses e outros sintomas sistêmicos. Então, aqui também descartou alguma coisa sistêmica, né, uma sepse, uma ito complicada, uma ito alta, né, pielonefrites. E também descartou a infecção urinária à repetição, aquela que a paciente precisa estar utilizando antibióticos à repetição, né? Então, já descartou essas complicações. Nesse caso, quais são, respectivamente, a hipótese diagnóstica mais provável e a melhor conduta terapêutica? Gente, letra D, nefrolitíase complicada com ito. Ué, que tem punho percussão positivo, tem dor que se irradia para a região genital, né? Dor 10 de 10, febre, né? Mal-estar geral. Não, então não vai ser a letra D. Ito por Staphylococcus aureus. Por quê, né? Não. Ito alta não complicada, ou seja, uma pielonefrites, né? Não complicada. Aqui a gente tem um punho percussão positivo, febre. Então, aqui é uma ito baixa, uma cistites. E aqui o tratamento nitrofurantoína, de boa, tá? Uma questão clássica do nosso dia a dia. Então, primeira questão, letra A, sem nenhuma dificuldade. Vamos lá, questão 2. Aqui uma questão de cirurgia, tá? É um tema que caiu ano passado, e no ano passado, vocês vão ver que aqui é uma questão que corresponde ao melhor método diagnóstico de trauma de uretra, né? Ano passado, na prova de 2023.2, caiu para a gente falar qual era o tratamento. Então, notem que vai seguindo ali o padrão, só muda um pouquinho do que a questão quer. Vamos lá, uma questão de cirurgia. Um paciente com 28 anos, vítima de atropelamento, é levado ao departamento de emergência pelo serviço SAMU, né? Ao exame abdominal, apresenta escoriações e hematoma em baixo ventre, então tem uma escoriação, né? Instabilidade à palpação da pelvis e um hematoma perianal. O que a gente pensa num quadro clínico assim? De uma lesão uretral, né? Uma lesão ali do sistema urinário, né? Após a avaliação primária, então, após a avaliação, né, do A, B, C, D, E, a gente vai começar a fazer o quê, gente? Métodos diagnósticos de imagem, provavelmente, né? Para poder avaliar algumas complicações. Então, sobre a nossa queixa aqui, sobre a nossa suspeita, né? Qual dos seguintes corresponde ao melhor método diagnóstico da lesão do trato urinário? Olha só esse slide que eu preparei para vocês. Num trauma uretral, geralmente a gente tem uma tríada, né? Que é o paciente que não consegue urinar, incapacidade para urinar, né? Porque tá ali uma lesão na uretra. O bestigoma, tá? E uretrorrágia, né? Que é sangrado pela uretra. Nesses casos, a gente nunca, jamais vai indicar uma sonda vesical, é contraindicado, tá? E o que a gente faz? Para dar o diagnóstico, a gente faz uretrocistografia retrógrada, né? E aí, quando a gente avalia, ó, libera o contraste, né, pela uretra, de maneira retrógrada, ou seja, da parte inferior para a parte alta, e a via urinária vai ter que ficar toda contrastada. A parte que não contrasta, ó, que é essa setinha, significa que não agarrou o contraste. Por quê? Porque tem alguma lesão. Então, esse aqui é o método principal para a gente fazer o diagnóstico. Depois, o tratamento para essa lesão da uretra, né? E para também esvaziar o xixi, é uma cistostomia, né? A gente vai abrir de maneira estéril a bexiga, fazendo uma punção ali suprapúbica, né? Na região da bexiga diretamente, que se chama cistostomia, abrir a bexiga. Então, aqui, qual o melhor método diagnóstico? Cistostomia? Não, cistostomia é o tratamento, né? Tomografia pélvica e ultrassonografia não são os melhores exames de imagem para ver uma lesão na uretra. Não é tão sensível. Então, aqui, uma questão bem direta, mas uma questão que eu diria que é até moderada, né? Porque você tem que ter lido esse tema, é a nossa letra A, tá? Uretrocistografia retrógrada. Perfeito, então. Questão número 2, resposta letra A. Uretrocistografia retrógrada, tá? Uma questão aí sem muitas complicações, bem direta, porém uma questão aí de dificuldade moderada, né? Porque você teria que ter lido sobre lesão de uretra. Vamos lá, terceira questão. Um lactante com 3 meses comparece a uma consulta na unidade de saúde por mover os olhos de um lado para o outro, né, de forma anormal e repetitiva. Só que, de ler a primeira frase, a gente, né, já vai ali para a última frase, né, com base nessas informações, quais são, respectivamente, o diagnóstico e a conduta. Então, assim, ó, lactante, 3 meses, vem, trazido pela mãe,
Porque move os olhos de um lado para o outro de maneira anormal e repetitiva. O que vocês acham que é? Uma catarata, que é uma opacidade do cristalino? Letra B, estrabismo, né? O que é o estrabismo? Aquele desalinhamento dos olhos, né? Estrabismo divergente, convergente. Letra D, xeroftalmia, que é aquela secura do olho, né? Devido a um déficit de vitamina A, no geral. Aqui eu trouxe até umas imagens para você ver. Olha só, o estrabismo, aqui no caso divergente, olha só, o olho virado para o outro lado. Xeroftalmia, que eu coloquei uma imagem ilustrativa, né? Que é a secura do olho. E a catarata, né? Que é essa opacidade, que no geral, realmente ali nos primeiros dias de vida, já com o teste do olhinho, o médico consegue diagnosticar. E aí eu coloquei para vocês verem aqui, ó, o que é o nistagmo, que é esse movimento anormal e repetitivo do olho, né? Então, só de ler a primeira frase já da nossa questão número 3, a gente já marca a letra C, nistagmo, encaminhar o paciente ao oftalmologista e ao neuropediatra, né? Porque o nistagmo também está associado a algumas doenças neurológicas, então já encaminha para os dois. Questão 3 aí, fácil, tá? Alternativa letra C. Vamos lá, questão 4. Uma gestante com 24 anos, gesta 2, parto 1, aborto 0, chega à maternidade com sangramento vermelho vivo por via vaginal. Conta que descobriu sua segunda gravidez há 2 semanas. Então, é uma pessoa, uma mulher que está grávida e está com sangramento vermelho vivo, né? Então, isso aqui já se enquadraria em um sangramento da primeira metade, né, da gestação. Que aí a gente tem aqueles 3 principais, né? Gravidez ectópica, abortamento e doença molar, né? A doença trofoblástica. Perfeito. No momento, ela refere dor pélvica intensa e persiste com sangramento vaginal vivo, né? Ao exame, apresenta-se em bom estado geral, norma ocorada, pressão arterial ok, todos os sinais vitais, tá tudo ok. No exame físico, médico plantonista consta o colo pérvio, ou seja, aberto, né? No toque bimanual, o útero compatível com 10 semanas de gravidez e o sangramento vivo ainda, né? Com saída de material sugestivo de restos ovulares. Então, o que é isso, meus amores? Considerando-se essa história clínica e os achados do exame físico, quais são as hipóteses diagnósticas e a melhor conduta? Notem que ele nem brincou um pouquinho ali com as alternativas, né? Ele já te fala que é uma ameaça, que é um abortamento. Dentro dos 3 sangramentos, né? Da primeira metade, a gente já viu aqui que é abortamento. Agora teria que ver qual é o abortamento, né? E aí, na nossa aula de sangramento da primeira metade, a gente vai debatendo cada um, né? Aqui notem que são os 3 pilares: a gravidez ectópica, o abortamento e a doença molar. E dentro do abortamento, a gente tem várias subclassificações. A gente tem a ameaça de abortamento, na qual ainda não foi feito o aborto, né? Não tá saindo restos ovulares. O orifício cervical interno, né? Tá fechado, porém tem um sangramento leve. Conduta expectante, né? Dá várias pautas de alarme, a mulher vai para casa, tá? Agora, o abortamento em curso, ou também chamado inevitável, que não dá mais para evitar, já está em curso, o orifício cervical interno vai estar aberto, né? Porque tá saindo os restos ovulares. Geralmente o sangramento é intenso e também pode ter cólicas, né? Dor abdominal intensa. Então, já com essa informação que eu estou dando para vocês, aqui a gente já vai descartar a letra A, porque não há ameaça de abortamento. Olha que o colo está pérvio, já tem saída de restos ovulares. Então, letra A e letra B, a gente já risca aí que não é. Agora, letra C e letra D, abortamento em evolução. Ok, é um aborto inevitável. Só que o que a gente vai fazer com o aborto inevitável, gente? Letra C, explicar com linguagem acessível o quadro. Ok, vai ter que explicar para a mulher. Internar e realizar uma ultrassonografia para confirmar o útero vazio. Primeiro que o útero não está vazio, né? O abortamento em evolução está saindo ainda. E a ultrassonografia, geralmente, ela é feita depois, quando realmente sai tudo, e você quer confirmar se tem algum resto ainda ali. Então, vamos ver se a letra D está melhor. Um abortamento em evolução, ok, explicar com uma linguagem acessível o quadro, orientando que pode optar por aspiração manual intrauterina, o AMIL, curetagem ou uma conduta expectante. Aqui no caso, por que a letra D está correta? Porque ela pega as 3 condutas, né? Que o AMIL, aqui, para quem lê o protocolo, né? Dizem, né, hoje em dia, que é a opção primordial, a top 1,
porque a curetagem, geralmente, você arrasta pedaços ali do tecido uterino, e isso pode dar fibrose depois e ter outros problemas, né? Como placenta prévia. Então, a curetagem, geralmente, você contraindica, é mais preferível fazer a 1000. E a conduta expectante também pode ser aqui para o caso dessa paciente, por quê? Porque ela está com todos os sinais vitais estáveis, ela está hemodinamicamente estável. Então, você pode explicar para a mãe que vai estar acontecendo toda a eliminação dos restos ovulares, e depois a gente faz a ultrassonografia só para confirmar que não ficou nada. Então, também dá para indicar conduta expectante no caso dessa paciente, tá? Então, questão 4, uma questão de um tema grande, é um bloco ali de assuntos que eu sempre dou para vocês na mentoria, que a gente sempre debate, e são questões que caem todos os anos. Todos os anos tem uma questão de sangramento da primeira metade. Então, questão 4, letra D, sem nenhuma complicação, questão fácil, tá? Vamos lá para a quinta. A quinta é uma questão, gente, que também sempre cai, uma questão de preventiva, que fala dos princípios do SUS, mas o que que a questão quer de você? Interpretação de texto, tá? Teve muita gente que errou essa questão porque não soube interpretar o texto, é uma questão fácil. Vamos lá. Ao assumir a coordenação de uma equipe de saúde da família, o médico da família, e comunidade percebe que a sua equipe não utiliza critérios para estabelecer o fluxo de agendamento de visitas domiciliares. Aí o que acontece? Diante dessa situação, ele decide promover uma roda de conversa a fim de sensibilizar a sua equipe acerca da necessidade de organizar critérios, né? Como uma abordagem ao indivíduo em seu aspecto familiar e comunitário. Nesse caso, qual é o princípio do SUS, né? Que melhor se enquadra nessa estratégia? Então, aqui tomem cuidado. A gente tem 3 princípios, né, principais ali, que é o equidade, integridade, universalidade. A autonomia não entra dentro de princípios do SUS. A autonomia é um princípio de ética, né? Então, vamos de trás para frente. A universalidade significa o quê? Todo ser humano tem acesso ao sistema, né? E é um dever do Estado. Então, toda pessoinha que está lá no Brasil tem acesso a uma saúde, né? A um hospital. Isso é a universalidade. Aqui não é um princípio que está debatendo nessa questão. Integralidade. O que que é integralidade? A gente tem que ver o paciente, né? Como um todo. Por exemplo, uma mulher de 30 anos, que acabou de ter um filho, né? O filho já está em idade ali de talvez ir para uma creche. Então, para essa mulher, que provavelmente talvez não vai querer ter filho, a gente tem que fazer uma consulta, provavelmente, de planejamento familiar, tem que fazer ali todas as consultas de puericultura para a criança, ou, dependendo da idade, já preparar ali uma assistente social para acompanhar a criança, né? Então, você não vê só a mulher quando ela está doente, você vê a mulher como mulher, como mãe, como esposa, toda a família, tá? Integralidade, você integra tudo, né? Autonomia, o que que é autonomia? O paciente decide sobre o tratamento, sobre o que ele quer, né? Sobre essa saúde, né? Desde quando ele tem ali um sensório, né? Sistema neurológico orientado, vigio em tempo, espaço e pessoa, né? E a equidade, que é o que é a nossa questão, né? A equidade é o quê? Tratar desigualmente os desiguais. Então, aqui, o médico quer fazer um fluxograma de quais famílias a gente tem que dar prioridade para fazer essas visitas domiciliares, porque não é a mesma coisa uma família de baixa renda, na qual é humilde, não sabe nem o que que é uma lesão de pele, de uma família já, né, de alto nível, que consegue ir até a UBS. Então, é de priorizar os desiguais, tratando, obviamente, desigualmente, né, as pessoas. Então, isso é equidade. E isso é a nossa questão número 5, tá? De boa, tem que interpretar. Aqui eu trouxe para vocês verem os princípios do SUS, esses que a gente está falando agora, né? Que estamos falando agora, os doutrinários, né? Universalidade, integridade e equidade, e tem os de organização, né? Os organizativos, né? Descentralização, regionalização, hierarquização, resolutividade, participação da comunidade e complementariedade, tá? Então, isso aí dê uma olhada, deem uma olhada. Esse tema que é importante, então vocês têm que dar uma olhada ali, uma revisada, é teórico, é decoreba, mas tem que dar uma olhada antes da prova, porque a prova é uma prova pública, né? Feita através dos protocolos do Ministério da Saúde, que rege ali o SUS. Questão 6, vamos lá. É uma questão bem polêmica. Por quê? Uma mulher com 64 anos, sabiamente pertence à diabética tipo 2, em acompanhamento regular, comparece à consulta médica para atualização vacinal. Então, uma mulher de 64 anos já entra dentro ali do grupo de idosos, né? No calendário de vacinação.
ela deseja se proteger contra doenças comuns da comunidade. Ao ser indagada sobre seus antecedentes patológicos, ela informa que já teve, eita, esse aqui pegou tudo, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, tudo isso antes dos 5 anos de idade. E ela já teve hepatite A aos 10 anos. Considerando, né, a história clínica dela e as vacinas que estão indicadas para essa idade, qual dessas vacinas você indicaria para ela hoje, né? Então, por que que essa questão é polêmica? Porque a vacina que a gente vai ter que indicar para essa senhora não é uma vacina que é dada pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, pelo sistema público. Então, o que está fazendo essa questão nessa prova? Se é uma prova do sistema público, né? Então, essa prova aqui, ela tomou como base a Sociedade Brasileira de Imunização, que é ali quando você vai para uma consulta particular e você paga pela vacina, que não é o caso dessa prova, né? Então, aqui só para a gente dar uma repassada, que eu coloquei para vocês, inclusive, eu fiz um print do Ministério da Saúde, né, do protocolo. A partir dos 60 anos, quais são as vacinas para o idoso, né? Hepatite B, no caso, você tem que completar o histórico vacinal se estiver faltando, né? São 3 doses. Depois, vacina difteria e tétano, né? A celular, você tem que fazer um reforço a cada 10 anos ou a cada 5 anos se tiver algum ferimento grave, né? Para prevenir tétano. A gente tem a febre amarela, né? Também já está no calendário. E a difteria, tétano e hipertrúcia acelular, né? No caso aqui também para o idoso e para a mulher grávida, né? Reforço a cada 10 anos ou 5 anos em caso de ferimentos graves. E a gente tem aquelas vacinas que são sansozonais, né? Que depende de uma campanha, que geralmente está associada ali a épocas de inverno, né? Da influenza, do Covid e pneumococo, tá? Então aqui, gente, vamos lá. Vamos ver as alternativas dessa questão polêmica, que ela não foi anulada, tá? A cachumba, ela não é dada sozinha, né? Ela tem que ser dada com a tríplice viral. Cachumba, rubéola e sarampo. Então aqui você já não vai marcar ela. A da hepatite A, primeiro, que não está no calendário, tá? E segundo, que ela não é susceptível, né? A hepatite A, porque ela já teve, né? Letra C, tríplice viral. Ela também não é suscetível, porque ela já teve, né? Cachumba, rubéola. Você não vai dar para ela. E a nossa alternativa correta, que é a letra D, varicela zoster, realmente é uma vacina que você pode dar para prevenir, né, a reativação da varicela, que ela já teve, né? Porém, essa vacina é uma vacina privada, você tem que pagar, não é indicada pelo SUS, né? Sim, é indicada pela Sociedade Brasileira de Imunização. Então, assim, questão um pouco polêmica, mas quem somos nós para brigar com a prova do Revalida, né? Então, aqui você vai excluindo e realmente a letra D é a alternativa que sobra, né? Então, aqui eu vou deixar o material para vocês darem uma repassada nas vacinas do idoso, de acordo com o Ministério da Saúde. Vamos lá para a questão 7, né? Essa questão é uma questão chata. Eu realmente, esse tema é um tema que cai em todas as provas, é um tema que eu não gosto muito, é muito teórico, tem que dar uma lida, repassar, que é infecção pós-cirúrgicas, né? Essa questão, gente, foi uma questão anulada. Vamos conversar rapidamente aqui, né? Um paciente com 68 anos, submetido a uma hemicolectomia esquerda por neoplasia com anastomose terminal, né? É uma cirurgia ali feita em 2 tempos, geralmente tem muitas fístulas como complicação, enfim, cirurgia estranha. Não teve intercorrência, porém refere que no 5º dia do pós-operatório, ele começa a ter uma dor leve abdominal. Aqui é importante marcar o 5º dia. Por quê? Porque dependendo do dia que o paciente começa a ter complicações, dores, febres, a gente associa mais a um quadro do que outro, né? Então, o 5º dia, dos primeiros dias ali pós-cirurgia, a gente realmente associa a algum quadro respiratório, algum quadro de infecção profunda, né, do sítio cirúrgico. Então, mais ou menos, marquem aí o 5º dia. Além dessa dor leve no abdômen, né, o paciente tá agora, no momento, hidratado, com 38,1 de temperatura, então tá com febre, frequência cardíaca tá ok, pressão arterial tá ok, a frequência respiratória tá um pouquinho aí, taquipneico, o abdômen distendido, né, uma cruz em 4, os ruídos estão presentes, timpanismo generalizado, levemente doloroso, a palpação profunda. O aparato cardiovascular respiratório não tem alteração. A ferida operatória, né, a cicatriz, não tem nenhum sinal flogístico. Nesse caso, qual é a origem mais provável do quadro de febre? Vamos lá, vamos excluir. A telectase, a gente viu algum quadro respiratório? O paciente está com desconforto respiratório, está com alguma alteração no exame respiratório? Não, então a gente não vai marcar essa. Infecção urinária. O paciente apresentou alguma dissúria,
sinal de Jordan positivo, punho percussão positivo? Não, então também não vai ser infecção urinária. Letra C, abscesso subrefrênico, né? O que que é isso aí, gente? É um abscesso abaixo do diafragma. Geralmente a dor abdominal vai ser mais superior e pode ser que tenha sintomas respiratórios, porque afeta o pulmão também. Também não é o caso desse paciente. Letra D, que foi tida como uma alternativa correta, previamente, né, antes de ser anulada, é infecção de sítio cirúrgico profundo. Ok, até aí a gente excluiu todas, né, sobre a letra D. Mas por que que foi anulada essa questão? Porque não se utiliza outro término, né? Quando fala infecção do centro cirúrgico profundo, a gente pode estar falando ali de infecção de qualquer órgão da cavidade, né? Não te delimita muito. O término que seria o correto, né, é infecção do sítio cirúrgico incisional profundo. Então, é abaixo da cicatriz, ou seja, naquela região que está ali perto da cirurgia, foi infectado. Então, essa questão, devido a forças maiores, de conhecimentos mais profundos de especialistas, é, foi anulada, tá? Então, é uma questão complicada, mas, graças a Deus, anulada. Vamos lá, questão 8. É uma questão fácil de pediatria. Fácil. Escuta só. Um menino de 2 anos é trazido à emergência com queixa de febre e uma crise convulsiva tônica clônica generalizada. Aí o aluno tá lá lendo a prova e já fala: Meu Deus, convulsão. Vou até pular essa questão, que essa questão tá grande. Eu não estudei nada sobre convulsão. Convulsão não é um tema que eu gosto, neuro é um tema muito difícil, vou pular. Aí você pula uma questão fácil. Calma, segura aí. Então, essa criança com queixa de febre chegou no teu pronto atendimento, trazido pela mãe, né? Que falou que essa criança teve uma convulsão tônica clônica generalizada com liberação esfecteriana, a qual foi observada em domicílio. Quanto tempo durou? 7 minutos, tá? Ao chegar à emergência, o menino estava ainda com uma temperatura de 38,5, então ainda estava com febre. Depois de cerca de 1 hora do término da crise, verificou-se que a criança estava ativa e reativa. Ok, não ficou com aquele ictus profundo, né? Estava interagindo com pupilas isocóricas e fotorreagentes sem sinais meníngeos. Normocárdico, sem febre, após administrar a medicação antitérmica. Perfeito. Baixou a febre, baixou o problema da convulsão. A mãe alega que seu filho nunca teve problemas de saúde e nunca teve crises anteriores. Diante desse quadro, assinale a alternativa que contém o diagnóstico e a conduta. Vem cá. Uma convulsão que dura menos de 15 segundos, que é um episódio e já tá, pronto, não é repetitiva, né? Que o paciente melhora após o episódio, não fica com aquele ictus profundo, né? O paciente volta a ter atividade, a ter reatividade, né? E é uma convulsão generalizada, não é focal. O que que é isso, gente? É uma convulsão febril simples, muito associada ao quê? A infecções virais, né, em crianças ali pequenininhas que não têm o sistema nervoso muito bem desarochados, que quando aumenta muito a temperatura, lá no hipotálamo, dá um curto-circuito e o pacientezinho convulsiona. E aí, tem que internar, fazer tomografia, punção lumbar, mandar para o neurologista? Não. Explicar para o pai, para os pais o quadro, o que que aconteceu, explicar que toda vez que a febre, né, vier, tem que dar antitérmico, né? E acalmar eles, que é algo benigno, que na maioria das vezes não acontece, não volta a repetir. Então, é uma convulsão febril simples ou complexa? Simples. Então, a gente já vai apagar aí, ó, riscar a letra B e letra D. A gente vai ficar entre a A e a C. E a nossa alternativa correta é a C. Por quê? Porque a letra A fala de pedir uma tomografia, uma punção lumbar. Não precisa. Se fosse a complexa, que o paciente teria alguma infecção, a meningite, aí sim, seria internar, fazer todos os exames de imagem, chamar o neurologista. A letra C, por quê? Porque o diagnóstico é uma convulsão febril, simples. Você vai investigar o quadro, fazendo um laboratório para ver ali se tem leucocitose, para ver se tem alguma bactéria e tratar ali com antibiótico, ou com um antigripal, ou com um antitérmico somente. Então, letra C, questão fácil, tá? Vamos lá, próxima. Questão muito fácil. Muito fácil. Olha só, a gente começa a ler, mas o meu olho, pelo menos os meus olhos, ele já pula em Bihartz 4. Bihartz 4 eu já sei que é câncer de mama. E eu já sei que é qual a conduta para um Bihartz 4. Olha que doideira. Aqui, um mapa mental da nossa aula, da mentoria, e a parte principal, que inclusive na aula eu falo, gente, esqueçam, se quiser, tudo que eu falei, foquem em 5 minutos da minha aula de mapa mental aqui do câncer de mama, que aí você vai responder qualquer questão ali básica, né, de câncer de mama, que é a mamografia e todo o rastreamento. Então, o BIHATS 4, gente, é um achado suspeito.
Suspeito, você não pode brincar. O 4 e o 5 é biópsia, diretamente biópsia e mandar para o anatopatológico. O 6 é quando você recebe o resultado anatopatológico e já vê ali câncer, grau tanto, com células de tal tipo, com receptores estrógeno, progesterona dependentes. E aí você vai fazer todo o tratamento. Esse aí já é o 6. Então, gente, BIHARTS 4, o que que a gente faz? Completa com ultrassonografia? Não, isso é BIHARTS 0. Repetição de mamografia em 6 meses? Não, aí é BIHARTS 3, né? Que é ali mais ou menos sugestivo, porém mais característica benigna. Então, você faz um controle mais pertinho, né? Letra B, biópsia para investigação histológica? Exatamente. E letra A, realização da quadrantectomia? Isso aí depende do tipo de câncer, já seria um BIHART 6, né? Para a gente fazer já o tratamento. Então, questão 9, câncer de mama, bloco de ginecobstetrícia, questão fácil, questão grátis, tá? Vamos lá, questão 10, a nossa última questão do bloco de hoje. Gente, aqui uma questão de clínica, uma questão do dia a dia. Isso aqui é uma questão do nosso dia a dia, tá? Um homem com 55 anos é levado pelo filho à unidade básica de saúde com um quadro agudo de dor torácica. Ele tá com dor, tá? Dor. Dispneia, ou seja, falta de ar, alteração no nível da consciência. Já tem afetação ali neurológica. O paciente já estava anteriormente em acompanhamento, né, pela hipertensão arterial sistêmica. Ao aferir sua pressão arterial, a medida encontrada foi de 190 por 120, ou seja, pressão super elevada que pode ser que esteja associada ao quadro que está acontecendo com ele, que só pelos sintomas, dor torácica, dispneia, alteração no nível da consciência com um pico de pressão, a gente pode estar diante de um quadro de síndrome coronária aguda, né? Pode estar infartando, até que mostre o contrário. A gente vai ter que mexer os pauzinhos para tentar salvar esse coraçãozinho. Então, com essa pressão aí, a gente já poderia até falar que é uma emergência hipertensiva, né? Então, a gente tem que controlar a pressão, ok, tem que controlar. Mas, além disso, a gente tem que começar a correr porque eu estou numa UBS. Esse paciente precisa de um setor de mais complexidade, né? Precisa ali fazer um cateterismo, precisa fazer tudo, né? Porque ainda deve estar em tempo de ventana. Então, ó, diante desse quadro, o médico deve, né, além de baixar a pressão, além de colocar aspirina, de nitroglicerina, no caso, se dor refratária, morfina, oxigênio se necessário e clopidogrel, né? O que que a gente faz? Vamos ver questão por questão. Letra A, medicar o paciente com o objetivo de reduzir a pressão arterial no período de 24 até 48 horas. Olha só, senhor Francisco, eu sei que você não está me entendendo muito bem, mas eu vou deixar você aqui em observação, vamos controlar um pouquinho a sua pressão arterial, de boa, ela tem que baixar aí nas próximas 48 horas, a gente tem tempo. Aí o paciente vai morrer ali na tua frente, né? Letra B, administrar antihipertensivo oral. Pelo amor de Deus, o paciente está mal conseguindo falar. Ele está com alteração no nível da consciência. Ó, ó aqui, seu Francisco, eu vou dar para você aqui uma Enalapril, tá bom? Tome aqui ele, Enalapril de 10 para baixar essa pressão. Não, aqui já está tudo errado. Então, aqui é morte de novo. Letra C, avaliar a adesão do tratamento. Olha só, vamos ver se você está tomando remédio direitinho. Deixa eu colocar aqui, fazer um mapa. Vamos ver? Preciso que você haja agora. O que está acontecendo agora? Adesão ao tratamento, depois a gente vê, depois a gente encaminha. Equipe multidisciplinar. E, se necessário, introduzir um novo tratamento. Agora, nesse exato momento, nessa emergência, você vai fazer isso? Aí o paciente vai morrer de novo. Letra D, que é a que sobra. Monitorizar a pressão arterial, a frequência cardíaca, a saturação. Ok, os sinais vitais. Ministrar 300 miligramas de acetil salicílico, aspirina. Ok. Tá completa? Não, falta clopidogrel, nitroglicerina, né? Encaminhar o paciente para o serviço de urgência imediatamente, porque a gente está numa UBS. Tá vendo? Óbvio, a letra D não tá perfeita, não tá toda a Monac, né? Que é morfina, oxigênio, nitroglicerina, aspirina e clopidogrel, né? Que é a regrinha que a gente viu na aula. Não tá tudo completinho, mas as outras alternativas é morte, é você matar o paciente. Então, questão 10, para fechar a nossa live número 1 do Rivalide 2024.1, questão letra D. E aí, me fala um pouquinho, foi difícil essa prova? Você achou difícil? Com essa aula, eu consegui te ajudar? Deixa aqui nos comentários da plataforma. Só para eu sentir que eu estou conseguindo ajudar vocês, tá? Um beijo e a gente se encontra amanhã na aula 2. Beijo, beijo, beijo.